Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma rodada de VP na Prática com Thiago Mendes. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante para a área trabalhista e para todos os trabalhadores de maneira geral. O assunto que iremos abordar hoje é o assunto férias. E para me ajudar nesse conteúdo bastante importante, eu convidei alguns colegas que têm dúvidas sobre esse assunto, que pode ser também a sua dúvida que está nos assistindo. Boa noite, meu nome é Cláudia. Professor, com quanto tempo de trabalho o empregado pode gozar sua primeira férias? O artigo 129 da CLT, ele diz que todo empregado deverá ter um período de férias, um período de descanso, né? E esse período ele o funcionário não pode se prejudicar em relação à sua remuneração. Então ele vai trabalhar 12 meses ou um ano, né? E vai ter aí um gozo de 30 dias de férias. Muito obrigada. Qual o prazo máximo que o empregador tem para efetuar o pagamento das férias? O prazo máximo para ele fazer o pagamento das férias vai ser o prazo de 48 horas antes do gozo dessas férias, ou 2 dias, né? Se suas férias iniciarem em dia de segunda-feira, é interessante que o empregador faça o pagamento das suas férias na sexta-feira, né? Então, é importante que o empregador respeite esse prazo. Boa noite, Thiago. Meu nome é Sandra. Minha dúvida é, o aviso de férias deve ser comunicado quanto tempo antes do gozo das férias? O aviso de férias ele deve ser dado ou comunicado ao trabalhador com 30 dias antes dele gozar as suas férias. Esse aviso é interessante, na verdade é interessante que o empregador dê esse aviso, que seja por escrito, até porque ele precisa se resguardar, certo? Então, atualmente tem algumas empresas que fazem isso de maneira errada, né? Eles acabam dando o aviso de férias junto com o recibo. Isso não é interessante. Até porque vai se existir uma nova obrigatoriedade chamada E-Social, que vai ter um evento específico de férias ou de aviso de férias, que deverá ser informado no E-Social com 30 dias antes do gozo. Então, o importante nesse momento é que as empresas já comecem a se adequar à nova obrigatoriedade. Boa noite, Thiago. A minha dúvida é, o que é período aquisitivo? A partir da sua data de admissão, né, a partir do momento que você é inserida dentro de uma organização, a partir dessa data já se inicia aí um período no qual é chamado de período aquisitivo, ou seja, é o período em que você começa a adquirir o seu direito a ter férias. Então, a cada mês trabalhado, você vai ter direito a 2,5 dias de férias por mês. Se você multiplicar isso em 12 meses por ano, vai totalizar justamente o que diz a CLT, que é 30 dias de direito às suas férias. Ok? Boa noite, Thiago. Meu nome é Lucas e eu tenho duas dúvidas. Uma a respeito do que é o período concessivo e eu já ouvi falar sobre férias em dobro. Aí eu queria saber o que é. Conforme eu disse para vocês, e muitas pessoas até confundem, tá? Período aquisitivo e período concessivo, né? Só reforçando, o período aquisitivo é aquele período em que você vai adquirir o seu direito às férias. Já o período concessivo, Lucas, é um período que é contado após o vencimento do período aquisitivo, onde a empresa ela vai ter um período, na verdade, de 11 meses para poder conceder as suas férias. Então, esse prazo de concessão, né, de férias de 11 meses é chamado de período concessivo. E o importante é que a empresa obedeça, né, esse prazo para que ela não venha pagar as férias em dobro. Em que situação a empresa vai pagar férias em dobro? Ela paga essas férias quando ela estoura o período concessivo de 11 meses, para poder conceder as férias do período aquisitivo, ok? Boa noite, professor Thiago. Me chamo Raquel, eu gostaria de saber em que situação eu, como trabalhadora, perdo o direito das minhas férias. O artigo 130 da CLT, Raquel, ele fala sobre a questão da proporcionalidade das férias, tá? Exemplo, se o funcionário dentro do seu período aquisitivo tiver tido faltas sem justificativas nesse período, é de direito da empresa, na verdade, descontar essas faltas no período de férias do funcionário. Se ele tem um saldo de férias de 30 dias, dependendo da quantidade de faltas que ele tiver, essas faltas vão ser abatidas do seu período integral. Um exemplo bem prático. Se o funcionário tiver até 5 dias de faltas dentro do seu período aquisitivo, ele vai ter os 30 dias normais de gozo às férias. Se ele tiver entre 6 e 14 faltas, aí ele vai ter direito a apenas 24 dias
e assim por diante. É interessante que você dê uma olhada no artigo 130 da CLT e você vai estar vendo quantos dias você vai ter direito de férias em relação às faltas que você teve dentro do período aquisitivo. É importante também que a gente observe o artigo 131 da CLT, que vai referenciar o artigo 473 da CLT, que diz que o funcionário ele pode se ausentar das suas atividades dentro da organização, onde essas ausências não serão computadas para diminuir o gozo de férias, ok? Boa noite, Tiago. Queria tirar uma dúvida se existe algum tipo de ausência que não prejudique meu gozo de férias. É exatamente o que eu falei, tá? O artigo 473, é importante que a gente dê uma olhada nesse artigo, porque lá vai estar listando todas as ausências que o funcionário poderá ter dentro da organização e não vai se prejudicar. Uma delas que eu posso citar para você é os atestados médicos, né? Os atestados médicos, eles vão comprovar a sua ausência ao trabalho e aí a sua ausência não vai estar te prejudicando, ok? Boa noite, Thiago. Meu nome é o Alisson. Eu gostaria de saber se o empregador poderia dividir minhas férias. O artigo 139 da CLT, o Alisson, ele vai falar sobre a questão do gozo das férias, tá? As férias elas deverão ser concedidas em um período só. Tá? Você vai trabalhar 12 meses e você vai ter um período de gozo de 30 dias de férias. Vai existir algumas exceções, onde o período de férias poderá ser dividido. E esse período poderá ser dividido em até 2 períodos, desde que o empregador obedeça que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Tá ok? Boa noite, Tiago. Meu nome é Joaquim. Gostaria de saber se o empregador pode escolher o seu período de gozo de férias. O período de férias, na verdade, ele vai ser concedido de acordo com a necessidade do empregador. Então, o empregador é que vai dizer quando é que você pode gozar essas férias, e essas férias não poderão, e ele, na verdade, ele vai ter que obedecer o período concessivo, tá? Para que você não venha se prejudicar. Outro ponto bastante importante também é que o empregador ele não pode dividir as férias dos menores de 18 anos e dos maiores de 50 anos. Esses trabalhadores que estão dentro desse parâmetro de idade não poderão ter suas férias divididas. Olá, Tiago, boa noite. Meu nome é Miriam. Eu quero saber o que é férias coletivas e o que a empresa deve fazer para concedê-las. Boa noite, Miriam. Férias coletivas, na verdade, é quando a empresa decide dar férias para um determinado setor ou, quem sabe, até o seu quadro total de colaboradores. Então, a partir do momento que eu concedo as férias para um determinado grupo de trabalhadores, eu vou estar aí trabalhando com férias coletivas, tá? O que é que a empresa deve fazer para trabalhar com férias coletivas? Ela precisa inicialmente comunicar ao Ministério do Trabalho sobre a existência das férias coletivas num prazo, pelo menos um prazo máximo de 15 dias antes do gozo dessas férias. Então ela precisa elaborar um comunicado por escrito informando quais são os trabalhadores ou determinado grupo de trabalhadores que participarão dessas férias coletivas. Após a homologação do Ministério do Trabalho, ela deverá encaminhar cópias para o sindicato da categoria e aí sim executar as férias coletivas. Boa noite, Tiago. Meu nome é André, eu queria saber o que é abono pecuniário. O artigo 142 da CLT, André, vai falar que o trabalhador, tá? É importante a gente ressaltar isso. É direito do trabalhador converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Então, abono pecuniário, o que é isso, na verdade? É eu, como trabalhador, vender 10 dias das minhas férias. Então, se eu tenho direito a 30 dias de férias, eu vou estar vendendo 10 dias e aí a empresa compra esses 10 dias e eu vou gozar os outros 20. Tá ok? Obrigado. De nada. Boa noite, Tiago. Meu nome é Max e eu tenho uma dúvida. Eu sou jovem aprendiz. Eu posso usar férias a qualquer tempo? Jovem aprendiz, tá? O jovem aprendiz é um trabalhador normal, regido pela CLT. A diferença é que o contrato de aprendizagem vai existir algumas particularidades, né? Exemplo, para ser jovem aprendiz, o funcionário tem que ter entre 14 e 24 anos. Mas em relação à pergunta dele, que é voltada para férias, ele pode gozar sim as férias a qualquer tempo, desde que suas férias estejam vencidas. Agora, o interessante é que a empresa venha coincidir o gozo dessas férias juntamente com as férias escolares, até para que você, jovem aprendiz, possa usufruir melhor do seu direito às férias. Boa noite, Tiago. Eu trabalho na empresa que ela vai conceder agora as férias coletivas.
mas eu tenho apenas 6 meses de casa. O que vai acontecer comigo? O artigo 140 da CLT vai falar sobre reforçar alguns aspectos das férias coletivas, né? Então, exemplo, se a sua empresa vai trabalhar com férias coletivas, o artigo 140 diz o seguinte, que funcionários que têm menos de um ano, nessa ocasião de férias coletivas, eles deverão gozar férias proporcionais. Então, qual é a diferença? Um exemplo bem prático. Geralmente as empresas trabalham com férias coletivas de 10 e de 15 dias. Vamos supor que a sua empresa decidiu conceder férias coletivas de 10 dias. Você, como é uma funcionária que tem 6 meses de casa, e a gente viu no início que a cada mês trabalhado a gente tem direito a 2 dias e meio, então você com 6 meses de casa, você tem direito a 15 dias de férias. Então o que é que vai acontecer? Os funcionários, os demais trabalhadores vão gozar as férias normalmente de 10 dias. O início das suas férias vai coincidir também com o início das férias desse trabalhador, porém as suas férias serão férias proporcionais e você vai voltar 5 dias após o retorno desses funcionários que gozou os 10 dias de férias. Tá ok? Eu acredito que essas foram as dúvidas, né, que vocês tiveram. Se alguém tiver mais alguma dúvida, comenta esse vídeo, compartilha. Se tiver sugestões de vídeo também sobre algum assunto específico que vocês tenham dúvida, manda pra gente que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês nas dúvidas de vocês. Quero agradecer a participação de todos vocês. Eu tenho certeza que a participação de vocês serviram para contribuir bastante o DP na Prática com o Thiago Mendes. E você que está nos assistindo, continua conosco e a gente vai para frente aí com mais assuntos do direito do trabalho. Muito obrigado a todos.